Mas vem cá, Ana, vamos começar lá do início mesmo, vamos ir cronologicamente. Vai ser Quem cumprido, que é hein? a Ana, como ela começou, fez faculdade do quê? Conta um pouquinho do início da sua história ali. Do início, início, Pode ser, início? pode ser, pode ser. Olha, é bem longa, mas eu gosto muito de contar, assim, porque incentiva muito, né? A minha família sempre foi muito humilde mesmo. Não é assim de falar, e humilde você imagina lá uma casa com 3 peças, não. Humilde de ter só uma Uhum. peça para morar 3 pessoas. Goteira, sem reboco, sem piso, sem nada. Era isso mesmo. Sim, Então, eu sempre me acostumei com pouco. Nunca fui também muito ambiciosa, porque quando a gente é bem humilde, a gente não convive com gente que tem também, sim, né? Então você sim. não conhece. Então, eu nunca tive muita ambição. Então, eu não criava muita perspectiva, assim, muita expectativa. Não tinha muita perspectiva de vida. Então, tudo que eu conseguia, eu ficava feliz. Mas também, se eu não conseguia, eu não ficava triste. Entendeu? Certo. E aí, eu sempre tive oportunidades. Sempre. E eu agarrava com todas as forças. Aham. Na escola, eu sempre não era uma aluna inteligente, nunca fui uma aluna inteligente, mas eu era muito esforçada. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, teve uma professora que eu não sabia que ela via a minha história, né? Porque é difícil, né? São Sim. tantos alunos, a professora perceber a sua história. Aham. E eu não tinha um emprego, assim, que eu pudesse bancar uma faculdade. Aham. E ela percebeu e ela bancou a minha faculdade. Ela se ofereceu para pagar minha Ah, faculdade. que bacana. Aí eu tinha meia bolsa, né? E a outra meia bolsa ela que pagou durante os 3 anos. Só que daí tinha a questão também, o que fazer, que faculdade, né? Porque não tinha, na Aham. época não é que nem agora. Você pesquisa na internet, você sabe o que você pode fazer ou não. E eu Sim. não sabia. Eu queria fazer ciências contábeis porque a maioria das pessoas que eu conhecia fazia, né? Uhum. Então era mais perto da realidade. Eu ia fazer no Paraguai. Aí ela se ofereceu, falou pra mim assim: Ana, eu pesquisei o valor das ciências contábeis e mesmo com meia bolsa ficava assim meio pesado ainda, né? Porque depois tinha Aham. outros custos também. Aí ela falou: por que você não faz o que eu sou formada? Letras. Eu falei: mas o que é isso, né? Letras. Aham. Nunca tinha Aham. ouvido falar. Aí ela falou: olha, você vai poder dar aula de português, espanhol, que você se identifica muito. Aí eu Uhum. falei: legal, né? Aí ela falou: se você não gostar, você tranca, para e faz outro. Aí eu falei assim: tá bom então. Aí eu comecei a fazer, e ela era minha professora na faculdade também. Aí eu comecei a fazer e eu me identifiquei bastante, sabe? Eu nunca também fui uma aluna, ai, assim, Aham. maravilhosa, porque como eu falei, eu nunca fui inteligente, mas eu sempre fui muito esforçada. Uhum. Aí eu terminei essa faculdade, né? Terminei letras e comecei a dar aula. Logo que eu me formei, eu já comecei a dar aula. E fora nesse processo também, eu sempre tive muita sorte, eu consegui estágio remunerado, coisa que é difícil conseguir, Sim. né? Depois que me formei, eu já comecei a dar aula, tanto é que eu fui chamada para dar aula no Mendes, onde eu sempre estudei, né? A escola que eu sempre estudei, eu nem Uhum. acreditei quando isso aconteceu, porque não sei se vocês conhecem a Dona Iria. Não A conheço. Dona Iria é a diretora, assim, ela é bem, assim, pulso firme, né? É. Aí eu falei: será que ela vai querer me contratar sabendo a aluna que eu era, né? E tal, porque a gente tem as nossas histórias da escola, né? Ah, Mas aí eu comecei a dar aula. Então, é muita sorte. Eu falo que é aham. muita sorte, que eu sempre fui muito abençoada. Aí eu comecei a dar aula. Aí eu comecei a dar aula 2 períodos, aí 3 períodos. Aí eu dava aula de manhã, tarde e 3 noites. E era bem corrido, assim. Só Aham. que eu aproveitava sempre quando eu tinha oportunidade de pegar aula. Porque como eu não era concursada, então é assim. Sim. Se Você você tinha que não é pegar concursada lá. e você consegue emprego, tipo assim, é uma vitória. Porque Aham. tem muitos colegas de trabalho aí que, coitado, nunca conseguiu um emprego, né? Sim. E Ainda mais que é muito aí, disputado, né, ali pra então você aí pegar a eu grana. tinha muito pouco tempo, assim, porque a escola requer muito tempo, né? Sim. E aí que comecei assim, minha amiga tinha terminado o namorado, né? E ela tava muito triste, né? A gente já era amiga de escola, só que a gente ia se afastado e a gente era colega de trabalho. E ela tava triste, aí a gente começava a sair para comer. Aí toda semana a gente ia num lugar diferente, assim. A gente tinha uma lista dos lugares que a gente queria comer. Aham. A gente ia e aí a gente conhecia novos lugares. E aí eu fingia que fazia uns stories, alguma coisa assim. Ela falou: por que que você não faz, né? Aí eu falei: olha, de comida, só de comida, vai acabar uma hora que o pessoal vai enjoar, não vai mais ter lugar para almoçar também, porque aqui não tem muita variedade, mas se Aham. você começar a almoçar um por semana, daqui a pouco não tem mais. Sim. Sim. Aí ficou aquilo lá na minha mente, sabe? Aí eu sempre fui assim de comprar coisa barata, nunca fui Uhum. de querer comprar coisa cara, até porque não tinha condições, Uhum. né? Mas quando tive também nunca fiz questão. Aí eu frequentava muito esses lugares de 15, R$ 20, 21, 23.
E aí eu tinha uma parte da escola, do Mendes, que eu frequentava direto. E aí eu ia comprar e aproveitava e fazia uns stories, assim. Fazia só de zoeira, assim. Nunca, minha intenção nunca foi ganhar dinheiro com internet. Porque eu achava que eu ia morrer dando aula, entendeu? Porque assim, você se forma na faculdade e você... Isso em que ano, mais ou menos, Ana? Olha, eu me formei em 2013, né? E dei aula uns 3 anos. Na verdade, eu tô nesse meio digital, assim, há uns 2 anos e meio. Aí eu não sei o tempo certinho que eu comecei, mas eu sei o tempo mais ou É menos na que... época, assim, que o Instagram tinha acabado de criar os stories? Foi mais ou menos naquela época? Não, já era mais, um pouquinho mais, já tinha. Eu era bem tímida, assim, pra gravar os stories, porque eu postava mais, era foto mesmo, assim. Porque antes era mais no Snap, né? Era mais no Snap. Não, eu não cheguei a usar o Snap antes do Instagram. Eu usava o Instagram depois que eu conheci o Snap. Porque tem muita gente que ficou famoso no Snap e depois passou pro Instagram, né? E aí eu fazia assim, fazia nas lojas, assim, que eu já ia, que eu já era cliente, eu fazia, não cobrava nada, eu fazia. Na verdade, eu nem pedia licença, eu só fazia lá. Tô aqui no provador experimentando uma blusa que eu vou levar. Falei, vou postar, né? Mas você marcava as pessoas já ou não? As lojas? Então, na época, as lojas quase... A maioria não tinha Instagram, né? A maioria não tinha. E aí, eu fui em uma loja que era positiva, a 23 era, né? E aí, tava lá... Eu me ofereci pra ela. Falei assim, olha, eu tô fazendo tal trabalho. Se você quiser, a gente faz. Aí ela falou, mas o que você cobra? Eu falei, olha, uma peça pra mim tá bom. Aí ela falou assim, mas... eu vou testar com você, mas se eu gostar, eu vou querer todo mês, toda vez eu vou querer. E aí eu ia lá, experimentava, postava foto. E como eu não sou magra, a maioria se identificava, porque não existe tanta gente magra, se você parar pra pensar, olhar na rua, a maioria não é magra. Então era difícil achar roupa pra quem já é gordinha e ainda mais barata, né? Então aí que eu comecei a pessoal a indicar. Segue ela mostra coisa barata, ainda mais é do nosso tamanho e tal. E aí que começou, sabe? Aí eu me intitulava blogueirinha pobre. Eu colocava pobre com Y ainda, assim, a pobre. Só que daí começou... As pessoas novas que chegavam não entendiam esse pobre, aí não entendia o conceito, entendeu? Pobre porque é acessível, né? Barato, tudo que eu mostrava era barato. E aí, eu mudei o nome, eu fiz uma logozinha, né? Aí a menina falou pra mim assim, vamos colocar Blogueira da Fronteira, porque eu frequentava tanto no Paraguai como no Brasil, né? Aí ela falou, vamos colocar Blogueira da Fronteira. Falei, tá bom. E pegou o nome, entendeu? Pegou o nome e aí ficou. Desde então, ficou Blogueira da Fronteira. E faz sentido, né? Porque realmente é uma mistura, eu sou uma mistura. Meu pai é paraguaio, minha mãe é brasileira. Uma mistura e faz sentido.